Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mulher Virtuosa. Minha expectativa é que você esteja bem. Hoje quero falar sobre a história de Jó. Mas quero me apresentar para você que não me conhece. O meu nome é Ana, sou cristã, sou mineiro e moro no Texas. A história de Jó. Jó foi um personagem real. E a história de Jó encontra-se registrada em Jó, capítulo 1 ao capítulo 42. Não encontra registrado o autor do livro de Jó. Jó é um exemplo de perseverança, paciência e superação. A Bíblia conta-nos a história de um homem extraordinário. Jó nos ensina a real motivação pela qual devemos servir a Jesus. Não pelo que Ele pode nos dar, mas pelo que Ele é. No capítulo 1, versículo 1, a Bíblia começa nos apresentando Jó como um homem íntegro, reto, temente a Deus e desviava do mal. Íntegro é o que somos com a porta do quarto trancada, sem ninguém nos observando. Reto é o que somos em público, quando estamos sendo observados. Temente a Deus. A Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Desviava do mal. Jó evitava fazer o mal. Era um homem precavido. Por 2 vezes, o próprio Deus dá testemunho da vida de Jó e afirma que no mundo inteiro não há ninguém semelhante a ele. A história triste de Jó começa a ser contada a partir do capítulo 1, versículo 6 ao versículo 22. Deus reúne com seus filhos, eu quero crer que são os anjos, e aparece Satanás, e Deus pergunta para Satanás: de onde vens? Satanás responde que ele vem de rodear a terra e passear por ela. Satanás rodeia e passeia, procurando a quem possa tragar. Deus pergunta para Satanás: observastes o meu servo Jó? Deus apresenta para Satanás o currículo de Jó: homem sincero, reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Satanás apresenta para Deus as razões de Jó ser temente, reto e sincero, insinuando que não é em vão, porque Deus cercaste Jó de bens e a bênção de Deus era sobre ele. Desse jeito, qualquer um te adora, mas tira tudo dele e verás se ele te adora. Satanás insinua que só as pessoas abençoadas adoram a Deus e que as pessoas não aproximam de Deus pelo caráter de Deus, e sim pelas bênçãos recebidas. Que nós possamos adorar a Deus não pelo que Ele faz, e sim pelo que Ele é. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto Ele tem está na tua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão. E com a permissão de Deus, Satanás sai dali e começa um terremoto na vida de Jó. A destruição era total. Jó era o homem mais rico da sua geração. Segundo Martim Lutero, Satanás é um cachorro na coleira de Deus. Ele só pode ir até onde a coleira o permite ir. Deus coloca nas mãos de Jó a defesa da sua reputação. Deus quer mostrar para Satanás que a fidelidade dos filhos de Deus não está condicionada às bênçãos recebidas. Satanás impiedosamente começa o ataque. Ele precisou só de 3 elementos: os sabeus, o fogo e os caldeus. Os sabeus
Levaram os bois e as jumentas. O fogo queimou as ovelhas. Os caldeus roubam os camelos. As ovelhas eram usadas para sacrifício e, queimando as ovelhas, Satanás afronta também a Deus. Jó tinha uma vida perfeita, um casamento perfeito, uma família feliz. Os filhos de Jó eram unidos e alegres. No mesmo dia que Jó perde todo o seu patrimônio, ele recebe uma amarga notícia: que seus 10 filhos, num único acidente, perdem a vida. Jó não aguenta e seus joelhos não suportam, e Jó caiu, desabou. A Bíblia diz que Jó rasgou seu manto, rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. Nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó tinha um cuidado extremo com seus filhos. Jó dizia: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. A preocupação de Jó era com a glória de Deus e não com a reputação dos seus filhos. Então Jó levantava de madrugada para oferecer sacrifício e orar pelos seus filhos. O segredo da união dos filhos de Jó é a oração feita por Jó. E onde estava Deus? Calado, deixando a história ser escrita. Jó prova que ama mais a Deus do que a família. Ele prova que ama a Deus pelo caráter de Deus e não pelo que Deus dá. Com tudo isso, Jó não pecou. Como recomeçar a vida depois de perder 10 filhos? Nossos filhos são herança do Senhor. Eu acredito que Satanás ficou confuso com a reação de Jó. No capítulo 2, versículo 1 e 2, a Bíblia novamente narra que os filhos de Deus se reúnem. Quero crer que são os anjos. E Satanás aparece por lá. Deus perguntou para Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Satanás está sempre procurando alguém para tragar. E Deus novamente apresenta o currículo de Jó. Observastes o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal. E que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Ou seja, Satanás, suas teses são falsas. Jó prova que me ama mais do que a família, mais do que ao dinheiro. Jó provou que me ama pelo que eu sou. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Ou seja, ninguém ama mais a Deus do que a si mesmo. Deus, sem dizer nada, constitui Jó seu advogado, e a reputação de Deus está nas mãos de Jó. E permite Satanás tocar nos ossos e na carne de Jó, só não permite tocar na vida. Com a permissão de Deus, Satanás sai dali e coloca uma doença maligna que a medicina moderna chama de furunculose estafilocócica, ou seja, furúnculos malignos. Até na boca de Jó tinha tumores, e dentro desses tumores, além do pus, tinha também uma bactéria que devora a carne, atinge os ossos e enfraquece a cartilagem.
A unha de Jó caiu. A pele perdeu a cor. A comida perdeu o paladar, por causa do pus dos tumores que se misturavam com a comida. Quando as pessoas passavam por ele, cuspiam, porque o seu corpo exalava mau cheiro. Jó sente saudades dos filhos e chora. Quando a sua luta estiver grande, não te desespere. Deus está trabalhando no silêncio. Jó não consegue dormir, precisa usar um caco de telha para se coçar. A dor não dá trégua. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Como se Deus não fosse digno de ser adorado na dor. Ela não aguenta tanto sofrimento. Mas ele lhe disse: como fala qualquer doida, assim falas tu. Recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso, não pecou Jó com seus lábios. Jó continua provando que ama a Deus, porque Deus é. A Bíblia diz em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 2, tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro, assim como ao bom, como ao pecador. A Bíblia relata que, ao saberem dos acontecimentos em torno da vida de Jó, os amigos de Jó, Elifaz, Bildade, Zofar, vão para Uz para serem solidários com Jó. Ao perceberem a dura realidade e como o sofrimento era grande, choraram em alta voz copiosamente. Rasgaram suas roupas, se assentaram com Jó na terra, por 7 dias e 7 noites. O jejum foi total, até de palavras. Os amigos de Jó acreditavam que depois de 7 dias de jejum, o problema seria resolvido. Mas a solução não veio. A teologia dos amigos de Jó é que toda causa tem um efeito e que todo efeito tem uma causa. Os amigos de Jó tinham uma doença religiosa. Sempre atribuíam o sofrimento ao pecado. Os amigos foram cruéis, impiedosos, acusavam, massacravam, esquecendo-se da misericórdia. Jó está no fundo do poço, não tem mais nada a perder e só tem uma direção para olhar para o alto, para onde está Deus. Jó sabia que Deus é a razão da nossa vida e que sem Ele a vida não tem graça. Depois de um longo período de sofrimento, de silêncio, Jó está angustiado, amargurado e começa a perguntar para Deus o porquê. Por que eu estou sofrendo? Por que meus filhos morreram? Por que a dor não cessa? Por quê? Por quê? Por quê? E por 33 vezes Jó pergunta por quê. Por 16 vezes Jó se derrama diante do Eterno. E 5 vezes Jó chora com saudades dos seus filhos. E onde estava Deus? No mesmo lugar, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, calado e deixando a história ser escrita. Mas um certo dia, Jó declara: porque eu bem sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E no redemoinho, a voz de Deus brada: levanta, Jó, cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu responde-me. Onde estava tu quando eu fundava a terra? Jó respondeu: não sei, Senhor.
A chuva porventura tem pai? Ou quem gera as gotas do orvalho? Jó responde: não sei, Senhor. Qual a partitura que os anjos cantam diante de mim? E Jó responde: não sei, Senhor. Deus faz 70 perguntas para Jó. E Jó foi se encolhendo, se encolhendo, se encolhendo, se encolhendo. E descobre a onipotência de Deus. E Deus mostra para Jó a sua soberania. Respondeu Jó ao Senhor: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Deus agora vai conversar com os amigos de Jó. O Senhor disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos. Por que não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó? Tomai 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós, e ao meu servo Jó orará por vós, porque de veras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Enquanto Jó orava por seus amigos, Deus restaurou tudo completamente. Curou o coração da mulher de Jó, curou o coração dos amigos de Jó e também o coração de Jó. E deu 7 filhos e 3 filhas para Jó. Deus continua restaurando casamentos. A Bíblia diz que Deus deu tudo em dobro. E Deus deu 7 filhos e 3 filhas. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. Jó agora tem 10 filhos na terra e 10 filhos no céu. Jó morreu velho e farto de dias. Louvado seja o Santo dos Santos. Que Deus abençoe a mim e a você, que a boa obra que Ele começou, que Ele possa completar, hoje e sempre. Amém. Fique com Deus.